Então, boa noite a todos mais uma vez. De antemão, eu quero agradecer a disponibilidade dos membros aí da banca, os professores Cláudio Sérgio da Costa e Jéssica De Biasi, pela disponibilidade, né, em poder participar de mais uma banca aí TCC. E vou passar já a palavra, então, para a nossa estrela da noite aí, Raíssa, e frisar, então, Raíssa, que você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação de trabalho de conclusão de curso, e depois a gente passa para as perguntas, sugestões e questionamentos aí dos professores avaliadores, que também vão ter o tempo de 15 minutos para fazer suas arguições. Ok, Raíssa? Então é com você, fica à vontade, boa apresentação. Então, boa noite a todos. Meu nome é Raíssa de Marcelino. Primeiramente, queria agradecer à banca por estar hoje aqui me avaliando, dando suas contribuições. Também quero agradecer meu orientador, doutor Adalberto Alves de Castro. Meu trabalho de conclusão de curso, então, ele é titulado em Análise da Prevalência da Utilização dos Medicamentos clonazepam e zolpidem em um município no sul de Santa Catarina. Dentre as várias doenças que acometem a população, os medicamentos controlados como clonazepam e zolpidem têm sido utilizados para incorporar o tratamento de muitas pessoas, desde a insônia até os casos de epilepsia e convulsões múltiplas. Entretanto, em relação aos seus efeitos colaterais, que podem ser desencadeados por uso dessa substância, é imprescindível que haja o maior número de informações acerca desses medicamentos a seus usuários, até mesmo para desestimular o vício do uso. Quando a gente se refere de medicamentos controlados, é importante que os médicos utilizem os receituários adequados para cada medicamento. O clonazepam, ele é da lista B, o receituário da sua cor é azul, e o zolpidem é da lista C, e o receituário é a cor branca. O receituário não pode ter rasuras, tem que estar com a letra legível, com a quantidade de comprimidos ou outra forma farmacêutica descrita no receituário, deve conter no receituário o nome completo do paciente, o endereço, a data da prescrição, e após a data da prescrição tem a validade de 30 dias. O receituário ele pode ser visto na portaria 344, 12 de maio de 1998, que aprova o regulamento técnico sobre esses... Oi? Para mim não está trocando slide, não sei se para os demais não. Aí estão... Não, eu estou na introdução ainda. Tá, beleza. É porque eu pensei que estava falando já de alguns à frente aí. Não. Tá. O regulamento técnico, então, sobre as substâncias e medicamentos é de controle especial, e quando o paciente vai até a farmácia, o medicamento entregue a receita ao farmacêutico, ele deve preencher todas as informações solicitadas para a dispensação. Então, justifica-se a escolha do tema pela importância em identificar algumas características em relação à utilização de medicamentos controlados, bem como seus reflexos aos indivíduos que usam, a percepção deste no meio social, vez que apenas prevalência de uso pelas pessoas de idade senil e a necessidade de procura por profissionais qualificados em relação à prescrição do mesmo. Então, muitas pessoas fazem uso de medicação por conta própria, quando o indivíduo promove automedicação, por exemplo, para tratar uma dor de cabeça. Essa é a preocupação mínima quanto à comparação de utilização de medicamentos controlados, pois a pessoa pode sofrer de insônia ou necessita de algum tratamento mais eficaz. O aumento das vendas em relação a esses medicamentos controlados, pois o consumo excessivo de medicamento é considerado um problema de saúde pública. Muitos medicamentos controlados têm a sua necessidade especial, por isso são classificados de controle especial, pois eles podem ter efeitos colaterais até reações adversas. Os medicamentos controlados, eles agem no sistema nervoso central do indivíduo, possuindo uma ação intensa e potente. Na maioria das vezes é um alívio e são de muita utilidade.
os medicamentos controlados podem gerar dependência física e psíquica, além de outros problemas. O objetivo geral é analisar a prevalência de utilização dos medicamentos clonazepam e zolpidem comercializados em uma rede de farmácia de dispensação no município de Braço do Norte. O objetivo específico é identificar as características de consumo dos medicamentos clonazepam e zolpidem em relação à referência nas farmácias de dispensação em estudo, verificar o perfil dos prescritores dos medicamentos clonazepam e zolpidem nessas farmácias e mensurar as quantidades vendidas deste medicamento nas farmácias em que o estudo ocorreu. Procedimentos metodológicos, o trabalho se desenvolveu com um método de levantamento de dados, uma abordagem quantitativa, coletado em pesquisa de campo com exploratório. A presente pesquisa antes foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Unibab, através desse número. Os responsáveis das 4 farmácias em um município no sul de Santa Catarina assinaram a Declaração em Ciência e Concordância para a liberação dos dados de cada farmácia. O período analisado compreende uma análise retrospectiva de dados computados entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Os resultados. O mecanismo de ação do clonazepam é um composto que pertence à classe dos benzodiazepínicos, responsável por causar uma leve inibição do sistema nervoso central, o que conduz a uma ação anticonvulsivante, levemente sedativa, relaxante muscular e tranquilizante. O clonazepam ele pode ser administrado por 3 vias. Via oral, onde se inicia seus efeitos entre 30 a 60 minutos, podendo prolongar por 6 a 12 horas. Quando ele é administrado em aplicação intramuscular, sua absorção é mais lenta. E quando ele é administrado intravenoso, seu efeito sedativo ocorre aproximadamente por 5 minutos após a administração. Ele é usado para tratamento de transtorno de pânico, de ansiedade e depressão. Ele é um medicamento que ele previne a crise. Então, ele pode, tomando ele pode ocorrer outras crises durante o período ali do tratamento. O zolpidem resulta em um efeito sedativo em doses muito inferiores daquelas necessárias para a obtenção de um efeito anticonvulsivante, relaxante muscular ou ansiolítico. Esses efeitos são possíveis em reação à sua atividade antagonista sobre um receptor chamado GABA, que consegue modular a abertura do cloro. O zolpidem apresenta uma meia-vida de 2 a 4 horas. Eles alteram um pouco a estrutura do sono, podendo ser no meio da noite. A sua principal indicação é uma rápida indução do sono. Não é indicado para uso contínuo ou uso prolongado, pois pode ocorrer uma dependência deste medicamento. As vendas da farmácia 1 no período de 2018 a 2019. Como mostra no gráfico 1, no ano de 2018 foi vendido 93,1% de caixas de clonazepam. No gráfico 2, no ano de 2019 foi vendido 100% das vendas de zolpidem. No gráfico 3, o Rivotril, no ano de 2018, foi vendido 67,44% das vendas. No gráfico 4, o Stilnox, em 2018, foi vendido 78,2%. De acordo com o gráfico 1, então, em 2018, houve uma venda significativa de clonazepam, totalizando 109 caixas, em comparação com a de 2019, que foi 8 caixas de clonazepam. No gráfico 2, as vendas de zolpidem correram 100%, e nenhuma venda de zolpidem no ano de 2018. No gráfico 3, as vendas de Rivotril resultam em 174 caixas, ficando com maior percentual em relação ao ano de 2019, que foi vendido 84 caixas. No gráfico 4, em 2018 houve maior número de vendas de medicamento de Stilnox, com saída de 36 caixas deste medicamento. Em 2019 foi vendido apenas 10 caixas. As vendas da farmácia 2, no gráfico 5, em 2018 foi vendido 56,4% de clonazepam, e no gráfico 6 mostrou 100% das vendas de zolpidem no ano de 2019. No gráfico 7, 61,3% em 2019 foi vendido de Rivotril, e no gráfico 8, em 2018 foi vendido 52,7% de Stilnox.
De acordo com o gráfico 5, houve uma maior venda de clonazepam, de 57 caixas em 2018, e em 2019 foi vendido 44 caixas. No gráfico 6, 100% das vendas foi de Zolpidem no ano de 2019, e no ano de 2018 nenhuma venda. No gráfico 7, as vendas de Rivotril no ano de 2018 resultou na venda de 75 caixas, ficando com um menor percentual em relação ao ano de 2019, com a venda de 119 caixas. No gráfico 8, houve maior número de vendas de medicamentos de Chunox no ano de 2018, vendendo 19 caixas, enquanto em 2019 foram apenas 17 caixas. Na farmácia 3, no gráfico 9, 2018 teve a venda de 50,9% de clonazepam. No gráfico 10, em 2019, 66,4% foi vendido de Zolpidem. No gráfico 11, no ano de 2018, foi vendido 57,2% de Rivotril. No gráfico 12, no ano de 2018, foi vendido 100% das vendas de Stilnox. De acordo com o gráfico 9, em 2018 houve uma venda de 52 caixas de clonazepam e no ano de 2019, 50 caixas. No gráfico 10, no ano de 2019, foi vendido 91 caixas e no ano de 2018, 41 caixas. No gráfico 11, o Rivotril, no ano de 2018, teve uma venda de 134 caixas, e ficando com maior percentual em relação a 2019, que foi vendido 97 caixas. No gráfico 12, o ano de 2018 foi responsável pela maior venda em relação ao 2018, 2019, foi 100% de venda de Stilnox. Na farmácia 4, no gráfico 13, no ano de 2018 foi vendido 63,3% de clonazepam, 14, no ano de 2019, 57,8% foi vendido de Zolpidem. No gráfico 15, em 2018, foi vendido 73,1% de Rivotril. No gráfico 16, no ano de 2018, foi vendido 50,8% de Stilnox. No gráfico 13, em 2018, houve maior número de vendas de medicamento clonazepam, 71 caixas do medicamento, enquanto em 2019 foram vendidas 41 caixas. No gráfico 14, no ano de 2019 foi vendido 140 caixas do medicamento Zolpidem, enquanto em 2018 foram vendidos 102 caixas. No gráfico 15, no ano de 2018 foi vendido 180 caixas, ficando com maior percentual em relação ao ano de 2019, que foi 66 caixas. No gráfico 16, as vendas de Stilnox demonstraram semelhante nos dois períodos. No ano de 2018 foi vendido 31 caixas e no ano de 2019, 30 caixas. Essa tabela 1 mostra o somatório das vendas dos medicamentos controlados no período de 2018 a 2019 nas farmácias participantes. Então, no ano de 2018, mostra a maior prevalência das vendas desses medicamentos controlados. Os medicamentos mais vendidos, então, foi o clonazepam, que é o genérico, e o Rivotril, que é o de referência. Mesmo havendo menor prevalência no ano de 2019, o Zolpidem teve aumentou mais que a metade em relação ao ano anterior. A queda das vendas deste medicamento, consequentemente, aumentou a venda de Zolpidem, submete que muitos usuários que utilizam clonazepam por muito tempo geram resistência no organismo para esse medicamento, o que pode ocorrer o uso prolongado do clonazepam por muito tempo, levando à troca para o uso do medicamento Zolpidem. Aqui na tabela 2, está mostrando os preços, né, dos medicamentos, clonazepam, Rivotril. O Rivotril, então, ele é R$ 24,97, e o seu genérico, que é o clonazepam, R$ 16,13. Em relação ao Rivotril e o seu genérico, tem uma pouca diferença de valor. Por isso, muitas vezes, as pessoas preferem comprar o de referência. Já o Stilnox e o Zolpidem tem uma diferença de R$ 20,77, aproximadamente,
Por isso, muitas vezes, as pessoas preferem comprar o genérico, pela diferença do preço. A tabela 3 mostra o perfil dos prescritores dos medicamentos controlados. Maior número de prescrição desses medicamentos controlados, no período dessa pesquisa, mostrou que foi os médicos sem especialidades registradas. No ano de 2018, 37,78% das vendas, e no ano de 2019, 34,71% das vendas. O que a gente observou é que muitas pessoas fazem o uso de medicamentos há muito tempo e vão aos postos de saúde para somente pegar as receitas. Por isso, às vezes, essa porcentagem ali nos médicos sem especialidades registradas. E a segunda porcentagem maior é dos psiquiatras, que é 10,05% em 2018, 16,91% em 2019, porcentagem. As considerações finais. Tais dados obtidos com esse estudo mencionado demonstrou um maior número de vendas de medicamentos Zolpidem em relação ao medicamento de referência, que é o Xinox, assim como outras informações relevantes, como o fato de esses medicamentos controlados serem prescritos por médicos sem especialidade registrada e não por psiquiatras, como sugere alguns estudos. Meu trabalho era esse. Queria agradecer novamente à banca, né, por estar aqui hoje me ouvindo. Queria agradecer a todos que estão aí presentes. Queria agradecer minha família, meu orientador Adalberto. Sem ele, a gente não teria com esse trabalho. Muito obrigada. Estou à disposição às perguntas da banca. Muito bem, Raíssa. Parabéns. Palminhas virtuais aí para você. Obrigada. Muito bem. Então, pode tomar uma aguinha aí, dar uma relaxada. Tu tira aí, num primeiro momento, tenta abrir agora a tua câmera, para o pessoal visualizar, e você conseguir também responder. Eu vou iniciar passando a palavra para, né, cordialmente. Então, eu vou passar a palavra para a professora Jéssica, iniciar suas considerações aí em relação ao trabalho da Raíssa. Fique à vontade, Jéssica. Obrigado. Muito obrigada, Adalberto. Meus parabéns, Raíssa, pela apresentação. Obrigada. Eu, na realidade, fiquei muito contente, né, de ter sido convidada, porque, na realidade, está bem dentro da minha área de atuação aí na área de dispensação. Então, fiquei bastante contente com o assunto, né, é um assunto muito pertinente, principalmente na época que nós estamos vivendo. Claro que a avaliação não foi desse período, né, mas quem sabe que possa fazer um estudo comparativo, agora com 2020, depois, juntamente com o professor Adalberto. Eu vou compartilhar, igual eu fiz ontem já, Adalberto, para compartilhar o trabalho com as correções. Eu acho melhor. Deixa eu ver aqui. Para a gente já ir falando. Estão conseguindo ver certinho? Sim. Sim. Correçõezinhas que estão no texto em vermelho são basicamente correções textuais, tá? Então, depois disso, eu vou passar para o professor Adalberto, Raíssa, e ele vai repassar para ti. Mas assim, ó, primeira coisa, a tua introdução, a tua fundamentação teórica muito bem escrita, realmente eu gostei muito. É um encadeamento muito lógico, assim, das referencial do que foi realizado pelo estudo. Então, eu consegui ver tudo aquilo que tu iria falar lá embaixo nos resultados de discussão através aqui da tua fundamentação teórica e da tua introdução. A minha primeira pergunta, assim, ó, que ficou do trabalho, e que é uma grande sugestão minha, a avaliação de vocês foi de uma rede de farmácias, né? Isso. Então, por que analisar cada farmácia em separado? Eu achei que o trabalho ficou muito maçante e cansativo, com muitos gráficos. Eu achei que os dados poderiam ter sido agrupados, né? Porque vocês estão tratando de uma rede de farmácias que fica numa mesma cidade.
eu acho que não teria necessidade dessa quantidade de gráficos. Então, ao invés de ter a quantidade de gráficos que vocês tinham, vocês reduziriam para 1/4, né? Já que são 4 farmácias. Eu acho que seria muito interessante. Eu já fiz um estudo desses, claro que utilizando 2 farmácias, mas eu uni os dados das 2 farmácias, porque vocês estão lidando com uma rede de farmácias. Eu acho que o trabalho ele ficaria muito bem embasado e ele não ficaria tão cansativo, reduziria muito aí a quantidade de gráficos, porque eu senti que às vezes eu ficava um pouco repetitivo. Tanto que na tua apresentação, Raíssa, tu pode perceber, até para ti era cansativo ficar falando esse monte de dados, né? É muito dado para ser falado. Eu acho que podia ser feita a união de todos isso, de tudo isso. Principalmente porque quando a gente lê ali, a gente vê uma rede de farmácias, né? Então, isso já diz que os dados podem estar agrupados. Não quer responder, Raíssa? Que assim, cada farmácia tem seu CNPJ, daí a gente teve a opção de a gente fazer separado para saber de qual farmácia seria, né, essas quantidades vendidas, mas se você acha melhor a gente agrupar, a gente vou ver quando aí vai da opção de vocês, né? Eu sei, assim, geralmente essas farmácias de rede, aqui eu trabalho também são de CNPJs diferentes, mas eu acho assim, ó, isso traz algum dado relevante para a pesquisa de vocês, tratar esses dados de forma separada? Eu acredito que não, sabe? Não traz um dado relevante. Se tivesse um dado relevante, seria interessante tratar assim de forma separada. Mas eu não observo um dado relevante. Então, para o trabalho não ficar maçante e cansativo, seria mais fácil agrupar tudo em um só. Tá? Mas é uma sugestão para o trabalho de vocês. Tá bom. Bom, aqui vocês botaram identificar características de consumo. O que seriam essas características de consumo? Porque eu vi mais parte quantitativa realmente, né? Vocês não avaliaram a idade dos pacientes, características dos pacientes, alguma característica específica? Não, porque, na verdade, no relatório não aparece a idade das pessoas, né? Então, não daria de a gente ver se era feminino, se era masculino, se era, né? Mas daí não... eu acho que, tipo, as características... Então, características de consumo dos medicamentos, vocês não conseguem abordar isso, eu acredito, através dos relatórios de venda, realmente. Não tem como tu tirar a característica de um relatório de venda, porque o relatório de venda, ele vai te dar algo quantitativo, né? Eu também trabalho com esses relatórios de venda, então, eu acho que esse objetivo, vocês, através dos relatórios de venda, não conseguem alcançar. Esse objetivo, ele teria que ser realmente descartado. Tá. O características era do projeto. Do projeto, isso tem que ser retirado daqui. Além disso, o perfil de prescritores, eu acho que eu já tinha falado isso na banca também eu acredito que foi na banca do projeto. Teria que ser especialidade dos prescritores, né? Não como perfil dos prescritores, né? Então, a especialidade médica, porque foi isso que vocês avaliaram, qual é a especialidade médica deles. Então, aqui nessa parte de objetivos, né? Teve algumas partes que eu pedi para te dar uma olhada, que teve algumas poucas partes que o texto ficou um pouco confuso. Por exemplo, aqui, os medicamentos controlados agem no sistema nervoso central do indivíduo, possuem uma ação intensa e potente. Em sua maioria, causam alívio e são de muita utilidade. Eu acho que ficou muito geral isso, né? Causam alívio, né? A maioria dos medicamentos causam alívio, né? Então, ficou muito vasto. Eu acho que tu tem que ou aprofundar um pouco ou retira essa parte fora, tá? Mas eu botei ali para ti. Aqui também eu só botei para reescrever, porque você botou ali as listas de medicamentos e você bota que você vai tratar de algumas em específico, né? Aí você botou assim, ó, cabe mencionar que ainda existem outras categorias de produtos controlados, mas se atém a estas mencionadas por serem as mais comuns em farmácias e drogarias. Eu acho que o que tu quis dizer, mas iremos nos ater, né? Que vocês vão falar mais em relação a essas.
porque ali Sim. não ficou bem claro, tá? Tá. Um dos problemas que eu vi aqui e que ficou um pouco confuso para mim foi a questão do receituário de controle especial, que tu acabou confundindo com notificação de receita. Receituário de controle especial é diferente de notificação de receita branca, tá? Então, aqui, ó, essa daqui, aqui embaixo, tu trata como notificação de receita. Isso não é notificação de receita, né? Essa é a receita, basicamente, de controle especial, tá? Então, essa receita de controle especial é a que é utilizada para o Zolpidem. E para o clonazepam, a receita de notificação de receita, essa azul. E aqui tu acaba dizendo assim, ó, os medicamentos integrantes da lista C1, né, na qual o Zolpidem é participante de um adendo, devem ser prescritos com a notificação branca. Não é com a notificação branca, tá? É com o receituário de controle especial, tá? Notificação branca, eu não tô conseguindo ver vocês pequenininho aqui para mim. Agora ficou. A notificação de receita branca, ela é aquela que é utilizada, por exemplo, para o Roacutan, né? Então, não se encaixaria aqui, certo? Certo. É a de controle especial, tá? Tu tem que mudar aqui que isso daqui é receituário de controle especial e não notificação de receita. Notificação de receita são aquelas que atrás elas vêm com um termo grampeado. Essa daqui não. Essa daqui é o receituário de controle especial. Ô, Jéssica, na verdade é que isso tem em artigos, tá? Essa abordagem, notificação de receita. Então, todos os artigos, quando eles mostram uma receita do tipo A, do tipo B, do tipo C, eles tratam como notificação de receita. Então, Mas por isso que a gente usou a mesma padronização dos artigos. Se tu procurar em artigo, está escrito assim, notificação de receita. E não só receita do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Mas se tu for olhar pela legislação, ele não aparece assim como notificação de receita. É só receituário de controle especial, lá na legislação, na RDC 44. Bom, aqui, logo embaixo, você trata assim, ó, no que se refere aos medicamentos que esta pesquisa está relacionando o estudo, cabe ressaltar que o Zolpidem e o clonazepam são medicamentos que ficam sujeitos à prescrição médica em receita controlada. Dessa forma, o medicamento fica sujeito à prescrição da receita B, então aqui seria a notificação de receita, azul, e o Zolpidem deve ser prescrito com a receita branca, tipo C. Tem um momento, em alguma parte do texto, que eu acho que tu cita que o Zolpidem é da lista C1. Na realidade, o Zolpidem ele é da lista B1 e ele participa do adendo, podendo ser prescrito na receita de a receita de controle especial, tá? Ele até 10 miligramas, ele pode ser prescrito em receita de controle especial. Acima disso, ele deve ser prescrito em receita de notificação, né, azul, tá? Então, eu até botei aqui que nesse caso aqui específico do texto, você deveria designar isso, né? Porque seria interessante para eles saberem que até uma determinada miligramagem, né, o Zolpidem, ele tem aquela determinada lista e acima disso ele não participa daquela determinada lista, tá? Por causa do que a gente focou no 10 miligramas, que é o mais vendido, assim, né? Sim, não, mas só para especificar ali no texto que existe um adendo, por que ele é da lista B e por que ele é vendido, então, fora do receituário de notificação de receita azul, tá? Tá bom. Porque eu até, deixa eu verificar,
Eu até procurei em relação a uma notificação de receita ali, do site que vocês se utilizaram para tirar as referências, e eu vi lá, tá como receita de controle especial, tá? No site Brasil 2015. Eu fui lá, tá como receita de controle especial e não como notificação de receita. Então, por isso que eu sugiro que vocês observem isso, tá? Tá bom. Aqui, ó, essa citação aqui, tu cita Anvisa 2015. Eu não achei essa citação, essa parte do texto lá, mas pode ter sido dificuldade minha achar, depois tu só dá uma revisadinha lá, se por acaso ela tá lá mesmo. O Zolpidem, tu começa falando dele, tu cria um tópico dele, bem interessante, e aí tu vem com essa parte aqui de histórico aqui no final. Eu mudaria ele para o começo, Raíssa, porque como tu tá lidando, então, com... Tu não tá conseguindo ver o... Não tô conseguindo ver. Tá. Travou. Para mim tá aparecendo. Tá, qual... Agora apareceu. Diz a página, Jéssica, que ela acompanha no impresso, de repente. Beleza. Uhum. Só para que tu bote para o início e para que tu reescreva com as tuas palavras, porque é uma referência tão pequenininha, né? Então, pode botar ele para o início, que eu acho que fica melhor, que daí tu mostra, né, o início da história do Zolpidem e só muda com as tuas palavras, que eu acho que é bem pequenininho, tu consegue mudar com as tuas palavras, tá? Tá bom. Aqui só que tu botou assim, ó, aqui só porque é só reescrever. O mecanismo de ação do clonazepam é um composto que pertence à classe dos medicamentos benzodiazepínicos. É só reescrever porque tu botou, ficou confuso. O mecanismo de ação do clonazepam, que ele mostra aqui, ó, é um composto que pertence à classe dos benzodiazepínicos. Então, tu fala do mecanismo de ação, depois tu fala que ele é um pertencente à classe dos benzodiazepínicos, a frase fica meio confusa, só reescrever, tá? Tá bom. Aqui a minha maior contribuição na parte dos resultados e discussão realmente seriam em relação a agrupar isso, diminuir, enxugar o artigo de vocês que está aí com 30 páginas e que eu acho que daria para enxugar tranquilo, diminuindo esses gráficos umas 4 páginas, sabe? Que para não ficar tão cansativo, que digo para vocês que essa parte para mim se tornou um pouco cansativa. Deixa eu ver aqui. Aqui teve só uma parte que tu se confundiu na hora de botar farmácia 2, ao invés de botar farmácia 2, tu botou farmácia 1, tu se confundiu. E, Raíssa, um grande questionamento meu, em relação, por exemplo, aos medicamentos genéricos, né? Tu disse ali que foram clonazepam, Zolpidem, os medicamentos genéricos. Você agrupou todos os medicamentos genéricos que são vendidos na farmácia, você tirou todos por princípio ativo? Isso, eu botei tudo, tipo assim, clonazepam da Germed, da Teuto, botei de todos os laboratórios, tudo num gráfico só daí. Tá, olha só, isso tem que ser citado lá nos procedimentos metodológicos. Para mim isso faltou, porque daí, como eu sou da área e vejo isso, né, eu trabalho com isso, para mim faltou, porque daí eu fico ali, será que ela botou realmente todos? Sabe por que isso me preocupa? Porque teve alguns dados de algumas farmácias ali que, por exemplo, em 2018 não se vendeu nenhuma caixa de Zolpidem. Eu achei isso muito estranho, sabe? Porque foi um ano de pico da venda de Zolpidem. Uma farmácia não vender nenhuma caixa de Zolpidem, isso é muito estranho. Tu dá uma repassada nos dados, ver se muitas vezes, porque assim, muitas vezes procure uma nova forma de pesquisa, porque eu sei que muitas vezes cadastro de medicamento na farmácia, muitas vezes a forma como é cadastrada, tem algum genérico que está com G na frente do Zolpidem, ou ele está como M tartarato de Zolpidem, a forma como ele está cadastrado, muitas vezes tu não acha.
Então, assim, ó, dá uma revisada, porque me preocupou bastante esse dado de uma farmácia, não sei qual o porte da farmácia, mas não vender nenhuma caixa de Zolpidem durante um ano inteiro. Porque uma coisa é um mês, é uma semana, mas um ano inteiro sem uma venda de Zolpidem é preocupante, assim. Né? Seria bom, né? Mas não é o nosso caso hoje em dia. Então, eu acho que dá uma revisada nisso, dá uma repassada, tá? Porque é um dado que tu tá trazendo, tentando trazer o dado mais real possível da farmácia de onde tu tirou, né? Sim. Aqui, Raíssa, tu bota assim, ó, no tocante à queda das vendas do medicamento clonazepam e, consequentemente, o aumento das vendas do Zolpidem, subentende-se que os muitos usuários que utilizam o medicamento por muito tempo acabam por gerar resistência do organismo e não apresentam mais efeitos. A gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque isso pode se dar por uma preferência dos prescritores, né? Um incentivo da prescrição, pelos menores efeitos colaterais que o Zolpidem tem. Então, a gente não pode dizer especificamente que seja isso. Se tu quiser citar alguns fatores que podem estar relacionados e botar mais esses que eu falei, mas especificamente tu não pode dizer que esse aumento que teve, né, foi por isso. Porque com com o genérico do Zolpidem aí, né, na realidade do Stilnox, entrando no mercado, a troca do clonazepam pelo Zolpidem também pode ter sido um pouco por isso. Um medicamento, né, de custo um pouco menor do que o Stilnox e com uma ação um pouco melhor do que a do clonazepam. Mas a gente não pode dizer 100% que foi porque eles criaram aí uma resistência não, né? Que eles não estavam mais tendo efeito do medicamento. Aqui eu achei interessante que poderia ser colocado, então, o porquê que os médicos têm essa preferência pela prescrição do Zolpidem, talvez pela menor ocorrência de efeitos colaterais, que em algum ponto tu fala lá em cima na fundamentação. E eu acharia legal aqui tu trazer aqui para baixo, quando tu fala da maior venda do Zolpidem. Seria um dado interessante para te acrescentar aqui. Uhum. Que eu já tinha falado, que nenhuma porque aqui, ó, tu bota bem aqui no teu texto, ó, a minha preocupação em relação ao Zolpidem, tu bota aqui, ó, Melis 2019 destaca que o Zolpidem é um hipnótico usado apenas no tratamento de insônia e que este medicamento fez parte do pico de vendas no ano de 2018. E pra gente que trabalha em farmácia, realmente a gente vê isso, né? Teve um pico de vendas realmente, hoje em dia continua alta a venda, e o que me espantou foi esse dado de não ter nenhuma venda. Eu não sei se foi em uma ou em duas das farmácias. Eu botei até ali no gráfico para te revisar. Tá bom. Aqui é só questão de inverter a frase, de organizar. Aqui eu botei que tu botou aqui na parte do Rivotril, né, da troca do clonazepam, que muitas pessoas não trocam pelo valor. Eu sei que geralmente é por isso. É só eu não vou trocar. Eu sei que no tocante é isso, né? Mas se a gente comparar a diferença de valor, um é 16 e outro é 24, a diferença de valor não é pouca. Então, a gente tem que ter cuidado na escrita. Aí tu botou ali que a diferença de valor é pouca. Elas preferem não trocar, né? Mas se tu considerar na proporção, dá 54% a mais. Então, tenta rever uma forma de, né, não ser tão incisiva nessa informação, porque muitas vezes não é somente por isso. Achei muito legal o dado em relação às especialidades médicas. Isso daqui é muito observado nos estudos que a gente vê por aí, que geralmente não são os psiquiatras os que mais indicam, e como tu botou no referencial, porque realmente eles conhecem os efeitos colaterais. Então, Raíssa, basicamente seria isso. Eu acho que o mais interessante, então, é a questão dos gráficos em si, tá? Uhum. Obrigada. Por nada.
Ok, então, obrigado, Jéssica, pelas considerações, né? Então, acho que a Raíssa, a gente também vai anotar ali, vai rever mesmo essas situações ali que foram sugeridas. A Raíssa não falou, mas as 4 farmácias, a diferença ali é porque são posicionadas em bairros diferentes. Sim. Então, como são redes, às vezes uma... E aí teve diferença entre essas farmácias, né? Por mais que realmente possa ser aí alguma questão de digitação, que pode ter baixado errado, mas teve diferença em relação aos bairros. E aí, quando se tem essas farmácias próximas, às vezes tu para de vender em uma e começa a vender só em outra, né? Então, tem essa jogada de marketing também que eu penso que pode existir, né? Não sei se realmente é exatamente o fato aqui da farmácia da Raíssa ali, investigada, né? Mas é uma sugestão para reanalisar ali essa parte de dados. Mas beleza, então vamos passar aí a palavra agora para o professor Cláudio, também já agradecer mais uma vez. Fica à vontade, Cláudio. Bom, antes de tudo, boa noite. Obrigado pelo convite, professor Adalberto, Raíssa. A Jéssica não deixou muita coisa para eu falar, né? Mas tudo bem, é ótimo. É ótimo. Que aí como é uma coisa mais técnica, né? E ela acaba dominando isso, né? Existem... eu, quando li o artigo, o artigo está muito rico, tá? Eu já esperava isso da Raíssa e do Adalberto, porque o artigo está muito rico. Eu não vou me deter muita coisa, porque a Jéssica já apontou bastante coisa. Então, existem algumas coisas, como isso é um artigo de conclusão de curso, né? Só para a gente ter uma ideia, eu observo que com 30 páginas você não publica em lugar nenhum, tá? Então, é óbvio, como um artigo de conclusão de curso, não tem problema nenhum. Tem material suficiente para escrever 2 artigos aí, né? Tranquilamente. Existem algumas coisas, que eu anotei aqui, né? Ô, Cláudio, tu vai querer compartilhar a tela, alguma coisa? Não. Não? É só umas anotações que eu fiz aqui, né? Eu posso até compartilhar, mas são umas anotações que eu fiz aqui. Eu acho que, como eu falei, você tem material, tanto material da pesquisa, como material de revisão, que dá para escrever bastante coisa. Então, dá para filtrar, né, para melhorar o artigo, né? Então, você tem ali como problema, né, a prevalência do uso do medicamento clonazepam e zolpidem, né, comercializados numa rede de farmácia do Braço do Norte. Né, analisar a prevalência, né? Então, sei lá, para um artigo de conclusão de curso, né, tá ótimo, né? É óbvio que tem que rever algumas coisas, como a professora Jéssica apontou com muita pertinência, né? Que é uma coisa muito técnica. Eu não sei se teria necessidade, tá? De vocês, quando fossem submeter uma revista, não digo nem submeter uma revista da Unibab, mas se pensassem em submeter a um evento, né? Existem coisas que vocês poderiam cortar. É óbvio que, refalando, né? É óbvio que é importante para um artigo de conclusão de curso, né? É um amadurecimento da etapa da Raíssa, né? Na verdade, quando na faculdade você não forma pesquisador, você pode ajudar ele a se desenvolver, ele se desenvolve muito com a pesquisa, né? Mas, na verdade, muitas das vezes o objetivo de quem está estudando é partir realmente para o mercado de trabalho, é uma necessidade, né? É uma necessidade, como aconteceu comigo, como aconteceu com a Jéssica, como acontece com todo mundo, está acontecendo com a Raíssa, né? Então, eu não sei se aplicaria, né, botar todos esses modelos aqui, né? Mas, continuo falando, se é para um trabalho de conclusão de curso,
né? Ótimo. Eu vou me ater, né? Eu reduziria bastante, mas isso vai depender do que, né? Tem um aqui na página, eu acho que na página 9 ali, né? No final do parágrafo, que tem escrito assim, né? Que o aumento segundo a Associação Brasileira do Sono, né? A venda do Zolpidem cresceu 560% no Brasil entre 2011 e 2018. Né? Isso é uma grande verdade, né? Não só de Zolpidem, mas como todos os remédios controlados, a grande maioria, como vocês falaram aqui na pesquisa de vocês. O que acontece? Tu vai no médico, principalmente o médico hoje, ele olha para você, eu estou triste e tal, antidepressivo. Mas o cara está triste porque aconteceu alguma coisa, não consigo dormir, opa, vou dar um Zolpidem, né? Acontece muito isso. Hoje em dia, o grande problema dos profissionais de saúde é que eles ouvem muito pouco o paciente deles. E eu continuo a afirmar, quem entende de medicamento é o farmacêutico. O médico ele prescreve e muitas das vezes prescreve muito mal, tá? Que por trás daquela prescrição existe um interesse comercial do próprio laboratório. Tá? É inegável. Eu estou com 30 anos trabalhando na área de saúde, né? Pô, os médicos vão para congresso aí, muitas das vezes, bancados por laboratório. Eu sou um usuário de Zolpidem, né? Porque eu realmente não consigo dormir, tá? Se eu não tomar, ele faz efeito em 5 minutos, mas se eu acordar de madrugada, acabou o efeito dele. Né? Eu necessito, porque senão eu fico igual um zumbi, eu não durmo. Né? Eu, como usuário de Zolpidem, eu posso dizer que ele dá muita... algumas vezes ele dá alucinação, a minha esposa já falou isso para mim. Clonazepam, eu não tenho muita experiência, né? Mas no tempo que eu desenvolvi um trabalho ali ai, meu Deus, aqui em Orleans, aqui no NASF, né? Não era nem no NASF, agora eu não lembro, né? Bom, em si, né? Eu fazia um trabalho ali com o pessoal ali e, olha, se fosse para ver o levantamento de que eles usam, meu Deus do céu, acho que era para botar na... CAPS, Cláudio. NASF? Sei lá, eu não me lembro agora. CAPS, né? CAPS. CAPS, isso, no CAPS lá, eu tinha um trabalho lá de atividade física, né? E muitos deles eram chegavam lá extremamente dopados, né? Sedados, né? Então, existe essa, eu acho que existe esse erro, né? Do médico, muitas das vezes, prescrever e falar assim, não, mas se tu for à farmácia, eu não quero que troque, né? Porque a gente sabe que existe um interesse comercial, né, dos médicos, mas eu continuo a pautar nisso, a bater nisso. Quem entende de medicação é o farmacêutico, ele só estudou isso. Né? E o médico jamais vai admitir. Então, como a Jéssica falou, né, e eu concordo plenamente, eu acho que poderia fazer um agrupamento. Se você não quiser fazer um agrupamento dos dados, né, num total, você pode separar por farmácia, num gráfico só ou numa tabela. Por exemplo, você pode botar lá o uso de clonazepam na farmácia 1, 2, 3 e 4 do ano de 2018 e fazer um comparativo. Né? Muitas das vezes, como o Adalberto falou, pode ser são todas da mesma rede, em bairros diferentes. Por que numa farmácia 1 se teve maior consumo do que da farmácia 2? Pode estar relacionado, né, com a localização ali, a população daquela... Né, uma série de coisas. Você pode agrupar total, né, que aí você vai dar uma enxugada, ou você pode agrupar por farmácia, que também fica interessante. Né? E aí você pode agrupar o uso do clonazepam, o consumo, né, vendas, né, vendas, né, no período tal da farmácia num gráfico só. Né? De repente pode agrupar num gráfico só 2018, 2019, já que você botou cada medicação, né,
2018, 2019, você pode agrupar ou tudo num gráfico, ou só 2018 e um outro só 2019. E aí você vai ficar... E aí você tem lá Zolpidem, você pode fazer isso. Né? Vai ficar muito mais enxuto, até na discussão ali. Né? E é uma coisa assim que eu converso muito com o pessoal que trabalha no posto de saúde aqui em Lauro Miller. E, olha, infelizmente, o uso indiscriminado desses 3 medicamentos que você abordou aqui não é uma realidade só de Braço do Norte, não, tá? É uma coisa que acontece que eu acho que em todo o país. Né? Eu acredito que vocês tenham feito o levantamento disso aí na pesquisa de vocês. Né? Principalmente vocês compararam ali, mas eu acho que ficaria melhor, né? Porque senão fica muito. E aí é muito engraçado quando você fez uma tabela lá, que é a tabela 1, que você comparou 2018 e 2019, né? E se você observar, só o Zolpidem que aumentou. Os outros medicamentos todos diminuíram de um ano para o outro, né? Qual o motivo? Você descreveu aqui, e isso aí faz parte da pesquisa de vocês. Na verdade, a banca, ela lê o trabalho e ela faz sugestões, né? Isso aí vai partir de você, Raíssa, com o teu orientador, o professor Adalberto, né? Uhum. Então, uma coisa assim, que está rica, mas aí eu fiquei... Né, o preço, você botou ali, o consumo e tal. Eu gostei muito daquela tabela que você botou ali, dos prescritores, né, por especialidade. Né, eu achei muito interessante. Né, e aí você vê que existem uma série de profissionais, tá, que estão receitando algum tipo de medicamento que eu tenho certeza que eles não têm conhecimento. Eles até receitam tal. Eu acho assim, tá? Eu tenho quase 30 anos de hospital. Quem entende de realmente mais do que o especialista é o clínico de alguma coisa. Né? Aí tu vê cirurgião prescrevendo, cirurgião geral, do aparelho digestivo, cirurgião plástico, dermatologista, né? Ginecologista. E aí tu vê ali médico sem especialidade. Né? O que acontece é uma realidade porque eles saem... médico sem especialidade registrada. A maioria deles sai da faculdade, né? E antes de fazer a residência, pode estar relacionado a isso. Eles vão trabalhar no PSF, vão trabalhar no posto de saúde. Né? Bom, eu não tenho assim mas um médico inicialmente para trabalhar no PSF aí está ganhando de 10 a 12 a 14 mil reais. Então, muitas das vezes o cara sai da faculdade, precisa trabalhar, ele vai trabalhar e depois... Eu sei porque isso aconteceu muito aqui em Lauro Miller. Eles vieram trabalhar, passaram para a residência e largaram. Né? Eu falo da onde eu pertenço, que é Lauro Miller, né? Uma cidade gigantesca de 13 mil habitantes. Né? Mas que é muito comum. A gente conhece aqui, são poucos postos de saúde, né? E tem contato com isso. Mas uma coisa assim que eu acho que precisaria melhorar, que aí ficou aquele gostinho de quero mais, foi as considerações finais. Né? Eu acho que você poderia caprichar mais, né, nessas considerações finais. Eu não vou me estender muito, né, porque coitada da Raíssa, né? Mas foi a minha singela contribuição, e o que a fala da Jéssica foi muito bom nesse sentido, né? Porque eu aprendo muito quando vou ler esses TCCs. Né? Eu uso o Zolpidem já há algum tempo, e o que é mais engraçado é o seguinte:
nas férias eu consigo não usar o Zolpidem. Eu acho que é o momento que tu tá mais relaxado, né? Mas em casa, durante o ano letivo, trabalhando, é meio difícil. Estou sempre. E principalmente quando a gente chega da faculdade, eu não sei se acontece com o Adalberto ou com a Jéssica, eu, quando chego, posso estar muito cansado, mas quando eu chego em casa, ainda estou a 220, né? Então, muitas das vezes eu tenho que tomar meio Zolpidem só para dormir, né? Infelizmente, eu ainda não consegui, né? Mas, para quem não sabe, eu passei por um processo de depressão muito grande, tá? Quando eu estava trabalhando lá na Unesco, eu estava com uma pressão muito grande e eu tive que tomar clonazepam, né? O que eu tomava, qual era que eu tomava? Rivotril, clonazepam né? E eu tinha que tomar, às vezes, eu estava tão estressado que eu tinha que tomar sublingual, umas 5 gotinhas. Aquilo me dopava, não, mas me dava uma paz, assim, para eu segurar a minha onda, porque quem me conhece sabe que eu sou muito yang, né? Mas graças a Deus eu não tomo, mas o Zolpidem eu já tomo já há algum tempo. Consigo tomar só meio comprimido e ele faz efeito muito rápido, né? Mas eu fui meio que cobaia de uma médica. Oh, mas tu já tomou o Zolpidem alguma vez? Esse é um medicamento, tal, tal. E eu tomei e aquilo me ajudou a dormir, né? Mas eu pretendo fazer esse desmame, né? Principalmente depois que acabar esse doutorado. Eu acho que eu vou ficar mais light, né? Mas é a minha contribuição singela nesse sentido, né? Com um olhar de pesquisador, não com um olhar tão técnico como o da Jéssica, né? Que está ali na dispersação, né? E conhece isso melhor do que eu. Eu vejo ali pela realidade, né? Existe uma prescrição assim incontrolável, né? Dos médicos. Ah, tô triste. Ah, toma um antidepressivo. Ou então a própria vizinha, ó, eu tomei esse antidepressivo aqui, ó, fiquei ótima. E aí ela tem um sobrando lá e ela vai no postinho, pô, será que você consegue uma receita aí? Por isso que existe, quando você faz aquela estratificação ali das especialidades, existem milhões de pessoas recomendando, né? Mas, né, eu gostaria só de agradecer, foi muito rico isso, né, ler esse trabalho, né? E só que, como a Jéssica falou, ficou ali na parte dos resultados, né? Ficou muito gráfico ali, de repente, por isso que ficou com 30 páginas, né? Mas Sim, é sim. só sugestão, porque como é um trabalho de conclusão, e é um trabalho que está sendo encaminhado por uma revista, né? E aí eu vou deixar o meu desabafo. Uma das coisas mais difíceis para mim, tanto no mestrado não, mas no doutorado, está sendo encaminhar para a revista, tá? É um saco. Tem gente que nem olha, né? Tem revista que você esqueceu alguma coisinha, a soberba é tão grande que eles nem olham, né? Mas eu acho que tem material suficiente aí para escrever mais de um artigo e mandar para evento aí. Vamos mandar até para próprias publicações da instituição, né? Mas é só isso, eu só queria agradecer, né? Foi um prazer ler esse trabalho, né? É óbvio que tem que reescrever algumas coisas, né? Tá. Temos Atenção, outra banca depois, Cláudio. Eu vou ter que te cortar aí, porque já é 8 horas. pode me cortar. Eu vou Me encaminhar para desculpe, você a ficha ali. me Vou desculpe. encaminhar as Não, a gente observações. vai. Eu vou entrar em vídeo chamada agora rapidinho com o Cláudio, com a Jéssica, só para a gente definir aqui algumas coisas. Vocês deixam o microfone no mudo aí e a gente já retorna aqui para dar um parecer para a Raiz.
Ô, Claudião, pega o teu WhatsApp aí, nós estamos em vídeo chamada aqui te esperando. Voltamos aqui então, pessoal. Deixa eu ativar aqui a câmera. Já vamos pedindo desculpa aí para o pessoal que está na sequência, que começaria às 8. Temos o TCC aí da Fran e de mais colegas. Mas, enfim, só para a gente finalizar aqui, então, Raíssa, a gente fez agora uma conversa aqui, né? Eu, Cláudio e Jéssica, então ficou acordado aqui para a gente fazer essas alterações que foram sugeridas, né? Depois, para estar reenviando, né, o artigo finalizado. E em conversa aqui com os avaliadores, então, o teu trabalho ele foi considerado aprovado. Então, parabéns, né?
Obrigado. E agora é só Parabéns, comemorar. Obrigada. Você tem que agradecer a vocês. Não, que isso. Eu também só quero agradecer, né? A Raíssa também se empenhou bastante aí, é uma aluna que sempre foi muito dedicada, né? Tanto nas disciplinas quanto na execução desse TCC, é mérito dela. Tudo isso que ela fez, ela que correu atrás, ela que buscou, ela que propiciou a ideia do TCC, e eu só apoiei, eu só fui apoiando e deu no que deu. Um trabalho bem bacana que ficou, né? E vai marcar aí as defesas também. Certo, Raíssa? Vamos bater um ponto aqui para registrar, antes de esperar todo mundo. Sorrir aí para a foto, Cláudio. E foi a primeira banca que eu participei com a Jéssica também, foi muito legal. Valeu, Jéssica. Eu também, Cláudio. Muito obrigada. Amém, para nós. Pose para a foto aí, pose para a foto. Aê, valeu, Raíssa, valeu, Jéssica. Parabéns, obrigado. Raíssa, mais uma Obrigada. vez. A gente conversa. Boa noite. Vamos para a próxima banca agora. Descansa aí, Raíssa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.